Olá, bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai dar início, no capítulo 1 do livro do George B. Thomas, que trata sobre limites e continuidade. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar com o tema taxas de variação. As taxas de variação, elas são utilizadas para medir, o quanto que uma curva varia. E a partir dessa noção de taxa média de variação, a gente vai apresentar uma definição, uma ideia de taxa de variação instantânea, e é essa noção que leva ao conceito de limite. E aí, nós vamos usar o conceito de limite para poder diferenciar ou detectar o comportamento do gráfico de uma função. A gente vai conseguir perceber pequenas diferenças entre o comportamento das curvas. Bom, nós vimos na primeira aula que o coeficiente angular ele é usado para medir a inclinação da reta, né? E para calcular o coeficiente angular, a gente trabalha com o quociente, que é o incremento em y dividido pelo incremento em x, ou seja, é o ΔY dividido pelo ΔX. Só que nessa aula aqui a gente vai estar olhando ou interpretando o coeficiente angular como uma medida de taxa de variação. Tá? No caso da reta, a taxa de variação, o coeficiente angular, a gente vai observar que ele é uma constante, porque a reta ela tem um comportamento constante, ou seja, ela é uma reta crescente, ela vai ser sempre uma reta crescente, né? Se ela é uma reta decrescente, também, ela não vai mudar esse comportamento. Mas não é só isso, né? O fator, que leva a gente a perceber que a taxa de variação da reta é uma constante é, por exemplo, tomando aqui, vamos pegar dois elementos aqui distintos no domínio da função, dessa reta vermelha aí, e aí vamos achar suas imagens, o f de x1 e o f de x2. Para cada entrada, a gente marca aqui um ponto da reta. Então, o ponto AB aqui, se a gente conectar esses dois pontos por um segmento e calcular o coeficiente angular desse segmento, que é o ΔY dividido pelo ΔX, a gente observa que o coeficiente angular desse segmento coincide com o coeficiente angular da reta, porque esses incrementos são iguais, o ΔY e o ΔX são iguais aos incrementos aí da reta. Bom, mas agora por que a gente vê que a taxa de variação ela é uma constante? Porque se a gente pegar um outro intervalo aqui no domínio, por exemplo, pegar os pontos x3 e x4 e achar aqui as saídas, da função para esses dois pontos, então a gente tem aqui o f de x3 e o f de x4, e aí, a partir desses valores aqui, marcar esses dois pontos, o ponto P e o ponto Q sobre a reta, e agora calcular o coeficiente angular desse outro segmento, que é diferente aqui do segmento AB, a gente observa que o coeficiente angular desse segmento, que é o ΔY dividido pelo ΔX, vai coincidir de novo com o coeficiente angular da reta. Então, é nesse sentido que a gente diz que a taxa de variação da reta é uma constante. Tá? Ou seja, nunca varia, independente do intervalo que a gente tomar no domínio,
o coeficiente angular, ou a taxa de variação, vai ser a mesma. Tá? Bom, agora a gente vai usar essa mesma ideia para trabalhar com taxas de variação de outras curvas, né? Então, a pergunta, né? Como que a gente mede a taxa de variação de outras curvas que não sejam retas? A resposta já adiantei aqui para vocês. A gente vai usar essa mesma estratégia. Ou seja, nós vamos tomar pontos sobre a curva. Então, tomando essa curva aqui, a gente observa que ela tem uma variação nítida, né? Porque ela é uma curva que cresce, atinge um ponto máximo aqui, depois ela decresce, aí ela atinge esse ponto mínimo e depois ela volta a crescer. Então, a gente está vendo essa variação nessa curva aí. Vamos tomar aqui 2 pontos sobre essa curva, né? O ponto P, que tem coordenadas x1 e f de x1. Vamos tomar o ponto Q também sobre essa curva, e as coordenadas do ponto P tem x2 e f de x2, certo? Bom, para esses 2 pontos aí sobre a curva, a gente tem aqui um ΔX e um ΔY. Se eu quiser calcular a taxa de variação, né, da curva nesse intervalo aí x1, x2, a gente observa que o que a gente vai estar calculando é a taxa de variação dessa reta que passa pelos pontos P e Q. E essa reta aí é a reta que a gente chama secante PQ, que passa aí, corta aí a curva nesses 2 pontos, ok? Bom, e aí o que a gente tem? E o coeficiente angular dessa secante, ele corresponde à taxa média de variação da curva nesse intervalo de x1 até x2. Vejam, essa medida reflete muito bem o comportamento da curva, porque se vocês observarem aqui, nesse intervalo de x1 a x2, olha o que a curva fez. Ela cresceu, 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 ela cresce até esse ponto, né? Depois ela decresce aqui esse pedacinho. A curva cresce muito mais do que decresce. Por isso aqui que o coeficiente angular aqui, tá, que essa medida, né, essa taxa média de variação, ela é positiva. Ou seja, a gente entende isso como sendo a curva mais cresce do que decresce nesse intervalo. E agora a gente vai ver que se a gente pegar um outro intervalo no domínio, essa taxa de variação da reta secante, né, ligando esses 2 pontos sobre a curva, vai ser uma outra inclinação, diferente do que aconteceu na reta. Nós pegamos 2 segmentos sobre a reta, o coeficiente angular desses segmentos dava o mesmo valor e coincidia com a inclinação da reta, né? Aqui já vai ser diferente. Então, vamos pegar aqui o ponto R com coordenadas x3 e a saída aqui f de x3. E aí a gente tem aqui um ΔX, né, que vai de x2 até x3. E ali, na imagem, a gente tem um ΔY que vai de f de x2 até f de x3. E aí, então, para calcular o coeficiente angular dessa outra secante, que liga os pontos Q e R, a gente tem aí, né, ΔY dividido pelo ΔX, só que nesse caso, a gente já está visualizando aqui pela figura, que o coeficiente angular ele é negativo, né, porque a reta secante ela é decrescente. E o que está falando aqui? É a mesma análise que nós fizemos com a outra. Essa reta decrescente está indicando aqui que nesse intervalo de x2 até x3, a reta mais decresce do que cresce. E a gente visualiza isso aqui, ó.
decresce, 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 até chegar nesse ponto aqui, e a partir daqui ele começa a crescer, cresce esse pedacinho. Então, essa é a informação que a gente tem, tá? A respeito da taxa de variação, taxa média de variação. Então, a definição aqui de taxa média de variação vai ser exatamente essa que a gente acabou de explicar, né? A taxa média de variação de uma função y igual a f de x em relação a x no intervalo de x1 a x2 é dada pelo quociente aí, ΔY dividido pelo ΔX, que a gente pode expressar isso dessas duas formas, né? F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, né? Que é o y2 menos o y1 aqui, uma outra maneira de denotar. Mas a gente também tem essa outra forma aqui de entender esse quociente. Ao invés de chamar x2 pelo nome x2, a gente pode dizer que ele é o x1 mais uma certa distância. É exatamente isso. Se eu estou no ponto x1, eu somo mais uma certa distância, eu ocupo exatamente o ponto x2 no domínio. Então, a gente pode escrever essa expressão aí dessa outra maneira, que é muito mais interessante, porque só depende de uma entrada, né? Só depende aí da informação do x1. Então, f de x1 mais essa distância e esse incremento que a gente está querendo adicionar, menos f de x1 dividido por h, e esse incremento, esse distanciamento, ele sempre vai ser diferente de zero. Bom, então vamos ver aqui como que a gente aplica esse conceito aí para uma função, tá? Uma função aqui, no caso, calcule a média, a taxa média de variação da função f de x igual x ao cubo mais 1 no intervalo 2, 3, tá? Bom, então nós vamos calcular aqui o ΔY dividido pelo ΔX, que é fazer f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, eu vou pegar aqui, aplicar a função ao extremo superior aqui do intervalo e vou subtrair do extremo a função aplicada ao extremo inferior do intervalo. E dividir isso por 3 menos 2, que é isso daqui, tá? Aí agora a gente tem que observar o que é que a função, né, manda a gente fazer com essa entrada. A função fala: se entra x, você pega esse número, eleva ao cubo e soma 1. É exatamente isso que a gente vai fazer para as entradas 3 e 2. Então, vai ficar 3 ao cubo mais 1 menos, o menos da fórmula aqui, 2 ao cubo mais 1, dividido por 3 menos 2 é 1, dividido por 1. Fazendo essas contas aqui, a gente tem, então, que a taxa média de variação dessa função dentro desse intervalo, ela é 19. 19 positivo, ou seja, indica aqui para nós que a curva nesse intervalo, ela cresce mais do que decresce. Se tiver algum trecho de decrescimento, tá? A informação que a gente tem aí dessa taxa média é exatamente essa. Bom, agora a gente vai, a partir da noção que a gente acabou de ver, de taxa média de variação, tentar ver como que a gente consegue obter uma taxa instantânea. E a ideia para conseguir esse conceito de taxa instantânea, o que a gente vai fazer, ao invés de pegar o x1 e o x2, pontos bem distantes, nós vamos fazer o contrário, nós vamos pegar pontos bem próximos, cada vez mais próximos. Tão próximo que a gente não vai nem perceber quase no desenho, né, a distância entre eles. Então, é essa ideia de limite que a gente vai introduzir. Essa aproximação vai ficando tão próxima, né, que eu vou atingindo ali um ponto limite. Então, ao aproximarmos os pontos P e Q sobre uma curva,
temos que a inclinação da reta secante, que é aquela reta que a gente liga ali esses dois pontos, ela vai se aproximando, né? Essa variação dava uma variação média da curva, ela vai se aproximando de uma taxa de variação instantânea, porque é como se a gente estivesse falando da variação da curva em um ponto, porque os pontos estão tão próximos que eu quase não distingo, não consigo fazer a distinção entre eles. E aí, então, a gente atinge um valor limite. Então, vamos visualizar aqui no gráfico essa ideia aí de aproximação. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano, uma curva nesse plano. Aí a gente vai marcar dois pontos sobre a curva, o ponto P e Q, e aí a gente liga, né, esses dois pontos obtendo a secante PQ. Então, essa reta mede a taxa média de variação. Mas à medida em que a gente vai aproximando esse ponto P do ponto Q, então pego o ponto P' aqui, e aí eu faço a outra secante, a gente já observa que a inclinação dessa reta é diferente da reta anterior, tá? A secante P'Q é diferente da secante PQ. E assim vai. A gente pegar um outro ponto mais próximo ainda, a gente tem uma outra secante. Então, quanto mais próximo o ponto tiver, mais próxima essa reta secante vai estar daquilo que a gente chama de uma reta que tangencia o ponto P ali na reta. Aí, o valor dessa taxa média de variação vai ser correspondente à taxa instantânea, a taxa de variação instantânea. Então, esse daqui é que vai permitir para a gente essa ideia, introduzir o conceito de limite, como a gente vai ver logo mais. Então, à medida em que P se aproxima de Q, a reta secante se aproxima da reta tangente ao ponto Q, tá? Então, é isso que a gente tem aqui a taxa de variação instantânea. É isso que a gente quer dizer com taxa de variação. E agora, então, usando essa ideia de aproximação, a gente vai definir, de maneira informal ainda, o que é o conceito de limite. Então, seja f uma função definida em um intervalo aberto em torno de x0, então a gente vai escolher, selecionar um ponto, tá, da curva, ou uma certa entrada. Esse ponto, ele pode não pertencer necessariamente ao domínio da função, tá? Porque, como eu estou fazendo a análise em torno desse ponto, o que a gente vai usar para analisar a curva ao redor desse ponto vai ser pegando pontos em sua vizinhança, tá? Então, se f de x, né, para esses pontos vizinhos do ponto x0, a imagem desses pontos vizinhos, ela ficar cada vez mais próxima de um número L na imagem, o valor que eu marco ali no eixo Y, se acontecer isso, à medida em que a gente vai aproximando os valores vizinhos deste ponto aí que a gente está analisando, esse ponto x0, né? Ou seja, para todos os valores de x suficientemente próximos de x0, é isso que a gente está falando, então a gente diz que a função tem limite. E o limite dessa função é esse número L, tá? Por quê? Quando eu me aproximo de x0, as imagens da função se aproximam desse número L. E essa ideia a gente denota, ou a gente expressa aqui por essa notação, né? Então, vamos entender aqui essa notação. O limite de x quando tende a x0, esta informação aqui é uma informação do que está acontecendo no domínio da função. Então, veja,
eu pego um número x aqui do domínio, pertencente ao domínio da função, um número arbitrário, e eu vou imaginando esse número cada vez mais próximo desse número x0. Tá? É isso que quer dizer, x tendendo a x0. O que vai acontecer? Quando eu olhar para as imagens, né, desses pontos aqui que eu vou tomando e aplicando aqui na função, o que a gente observa é que essas imagens vão se aproximando desse número L, que é o número que a gente chama de limite. Então, essa notação significa esse comportamento, essa análise que a gente está fazendo a respeito de uma curva em torno de um ponto, que pode ser um ponto ali que não pertence, né, não pertença necessariamente ao domínio da função. Então, vamos ver aqui um exemplo para entender melhor o que a gente está falando. Tá? Então, esse exercício ele pede: analise o comportamento da função f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1, próximo de x igual a 1. Vejam que o ponto que a gente escolheu para analisar aqui neste exemplo é justamente aquele número que não pertence ao domínio dessa função. Por que ele não pertence ao domínio? Porque se a gente substituir o x pelo número 1, vai dar 0 aqui no denominador e a gente não pode dividir por 0. Tá? Então, aqueles valores problemáticos que a gente exclui do domínio da função, para que a função possa ser definida. Bom, então agora, para a gente saber qual é o limite, porque o que a gente gostaria de saber, a função não está definida para x igual a 1. Mas, suponhamos que fosse, né? Qual seria, né, o valor da função? Será que teria um valor? Bom, a gente vai tentar responder isso fazendo o quê? Pegando uma expressão que seja equivalente a esta, só que não dê problema com esse x igual a 1. Então, o primeiro passo aqui, eu vou simplificar essa expressão. Então, tomando aqui a função x² menos 1 dividido por x menos 1, a gente sabe, né, que este termo aqui, x² menos 1, ele pode ser expresso aqui por este produto, x menos 1 multiplicado por x mais 1. Vejam que aqui são exatamente as raízes dessa função. Né? X² igual a 1, né? Se eu igualar a 1, x é igual a mais ou menos 1, são as raízes. Então, é x menos uma raiz, x menos a outra raiz, ok? Menos 1 e menos 1, que aí ficou mais 1. Com essa expressão aqui, a gente consegue cancelar esse termo x menos 1. E aí, então, essa expressão, né, x² menos 1 dividido por x menos 1, ela é equivalente a essa outra aqui, x mais 1. Então, agora, pensando em termos de função, esta função aqui, ela é definida num domínio, né, nos reais, sem o número 1. Essa outra aqui, x mais 1, é uma função que não tem nenhuma restrição. O número 1 não causa problema. Só que essa expressão aqui nos ajuda a entender qual é o gráfico dessa outra função. Então, vamos ver aqui o gráfico. Então, tomando aqui os eixos horizontal e vertical, essa curva aqui, né, a gente sabe, em primeiro lugar, que a função original, a f de x, ela não está definida aqui para x igual a 1, ou seja, para esse ponto vai ser um buraco na curva, né? Mas a gente sabe que ela é equivalente a essa x mais 1, então, olhando para essa função, a gente sabe que entrando 1 sairia o 2. Então, esse número 2 é que vai ser o candidato a limite dessa função.
tá? É isso que a gente vai analisar esse comportamento. Então, desenhando aqui a reta, né, x mais 1, então o gráfico dessa função aqui é exatamente essa reta, só que com um buraquinho aqui, com aquele ponto que dá problema, tá? Então, essa é a diferença dessa expressão para esta aqui. Ela é esta tirando um ponto. É isso que a gente está falando. E agora, em termos de aproximação, vamos analisar. Se a gente pegar aqui, para essa função x² menos 1 dividido por x menos 1, essa que é a função, vamos aproximar pontos, tá? Desse número 1 aqui, que nesse caso é um número que não está no domínio da função, tá? Isso que a gente vai tomar valores próximos que estão. Então, eu vou tomar aqui que é um número próximo. Por exemplo, 1,8 é um número próximo. Mas eu consigo pegar um número mais próximo ainda, o 1,5, né? Ou então eu posso pegar o 1,2, tá mais próximo ainda. E aí, se eu jogar esse número aqui na função, 1,2, aí fizer 1,2 ao quadrado menos 1 e dividir por 1,2 menos 1, o resultado, a gente vai verificar que vai dando um número cada vez mais próximo do número 2. Nesse caso aqui, como eu estou saindo por cima aqui, pegando valores maiores, olha a saída da função aqui. Vai pegando valores, né, acima de 2. E a aproximação vem de cima para baixo. Os valores da imagem ali, dessa função, vão se aproximando do número 2, neste sentido. Agora, se nós tomarmos pontos próximos de 1, só que vindo de baixo aqui, por exemplo, vamos pegar o meio, ou então o 0,7, ou então o 0,8, números cada vez mais próximos aqui, do 1 de baixo para cima, e aplicar esses valores na função, a gente vai observar esse mesmo comportamento que teve do outro lado. Só que a aproximação vai ser de baixo para cima. Porque a gente está vendo aqui, ó, se eu pegar o meio aqui, ó, a saída da função dá um pontinho aqui embaixo. Se eu pegar um ponto aqui mais próximo do 1 aqui em cima, ó, ele vai se aproximando. Então, aqui embaixo vai ser números, por exemplo, 1,8, 1,85, 1,9, 1,95 e assim por diante, à medida em que eu vou tomando valores aqui no domínio cada vez mais próximos de 1. Essa que é a ideia de limite. E aí, nesse caso, como os valores, né, da função aplicada a esses vizinhos aqui do número 1 são números que ficam vizinhos do número 2, né, na imagem, então a gente diz que o limite da função, a função aqui é x² menos 1 dividido por x menos 1, quando a gente se aproxima do número 1 no domínio, a imagem vai se aproximando do número 2. É isso que está dizendo aqui este exemplo. Bom, o que nós vamos, com esse tipo de análise que a gente acabou de fazer ali no slide anterior, em que a gente aproxima valores de um ponto selecionado aqui no domínio, a gente vai poder observar esses 3 comportamentos aqui de curvas. E essa informação a gente obtém pelo limite. Então, no primeiro caso aqui, quando a gente seleciona um elemento e esse elemento ele pertence ao domínio da função, né? E fizer essa análise aqui de se aproximar de pontos por baixo e por cima, a gente vai verificando que a gente vai chegando cada vez mais próximo aqui deste ponto, né? E essa aproximação a gente analisa ou percebe aqui no eixo Y. Então, a diferença aqui, para este exemplo que é parecido com do exemplo anterior, que tem esse buraco, aqui a restrição no domínio da função faz com que a gente elimine esse ponto aqui da curva. Mas tanto esta quanto aquela são curvas que o limite existe.
né, aproximação de um lado, aproximação do outro, eles se aproximam desse mesmo ponto aqui. Já nesse aqui é diferente, ó. Se eu começar a me aproximar ali do ponto x0, a gente vai se aproximando deste ponto aqui na curva, que corresponde a esta imagem aqui. Se a aproximação vier de baixo para cima, eu vou estar caminhando nesta curva, neste sentido aqui, ó. E a gente vai chegar perto deste ponto aqui. É este outro número. Então, aqui, como não tem um valor único, a gente vai dizer que a função, né, essa função aqui, quando a gente está se aproximando do número x0, ela não tem limite. Neste ponto, tá? Se eu pegasse um ponto aqui ela vai ter limite, né? Porque ela vai se aproximar deste ponto aqui, nesse outro pedaço aqui. Então, a gente olha, analisa a curva nos pontos problemáticos. São esses os pontos que vão interessar para a gente. Então, agora a gente consegue, né? A gente vai introduzir aqui essa definição formal de limite. E essa definição é uma captura, essa noção informal que a gente acabou de apresentar, de maneira formal. Ok? Então, a definição é a seguinte. Seja f de x, uma função, definida em um intervalo aberto em torno do x0, exceto talvez em x0, porque o x0 pode não pertencer, não precisa pertencer necessariamente ao domínio da função. Dizemos que a função f tem limite L quando a gente tomar pontos que se aproximam aqui de x0, ou seja, x tende a x0, e a gente observa este fenômeno, né? Que o limite de x quando x tende a x0, da função f de x, é igual a esse número L. Agora, como que a gente testa que isso acontece? O teste é dado por esta expressão aqui embaixo, né? Então, a brincadeira vai ser, para cada número epsilon positivo, esse epsilon aqui está representando um número pequeno. É como se fosse o correspondente, né, ao ΔX, mas o ΔX é um intervalo grande que a gente vê. O epsilon é algo minúsculo. Um número, por exemplo, 0,00001. É um número muito pequeno. Tá? E para cada número epsilon, uma distância que a gente vai tomar lá na imagem da função, existir um número correspondente, também pequeno, olha aqui, delta, mas também positivo, tá o quê? Para todos os valores de x. Aí a gente vai falar, se a gente tiver, olha aqui, na vizinhança do x0, olha, porque o módulo de x mede o quê? A distância de x até x0. E essa distância for menor do que esse número delta, o máximo de distância que a gente teria era o número delta. Então, a distância aqui que a gente vai ter da imagem da função com esse número candidato a limite vai ser também menor do que esse número aqui que a gente acabou de falar, que é muito pequeno. Então, quando os valores passam por esse teste aqui, ou seja, dado esse epsilon, a gente encontra esse delta que passa nesse teste, isso significa que a função tem limite, e o limite é quem? Esse número L, o número que a gente estava testando. Então, vamos ver isso daqui num gráfico aqui para ver o que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos pegar aqui um ponto, digamos que ele seja um ponto que não pertence ali ao domínio da função, por isso que eu coloquei ele aberto. E aí vamos imaginar um número L aqui na imagem e vamos tomar um intervalo em torno aí deste número L, ou seja, menos epsilon para baixo e mais epsilon para cima, tá? Então aqui fica o número, o intervalo aqui, o extremo inferior do intervalo é esse número L menos essa medida epsilon, e o acima ali é L mais F.
Então, agora a gente vai falar, dado esse epsilon aí que a gente construiu, esse intervalo no eixo y, agora a gente vai ter que mostrar que existe um número delta, que a gente vai poder fazer um intervalo em torno do x0 aqui no domínio da função. Então, eu vou pegar x0 menos delta e marcar aqui um limite inferior do intervalo e fazer a mesma coisa, né? Pegar essa distância delta aqui e marcar um limite superior do intervalo, que é o x0 mais delta. E aí, a brincadeira vai ser a seguinte, eu garanto que para qualquer número diferente de x0, né? Mas que esteja dentro desse intervalo. A brincadeira só vale para números dentro do intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta. Por exemplo, esse número aqui, ó, esse ponto vermelho. A gente garante o quê? Se eu aplicar a função a este ponto, a imagem da função cai dentro daquele outro intervalo lá em cima. Então, quando isso acontece, né, para todos os valores que a gente fizer aqui dentro, a gente garante que os valores estão aqui dentro desse outro intervalo, a gente então garante a aproximação dos valores desse número L aqui. Ó. Então, à medida que a gente vai se aproximando aqui, vai tendo uma aproximação aqui dos valores na imagem desse número L. Isso que a gente diz que L é o limite da função nesse caso. Então, vamos ver aqui um exemplo com números aqui para a gente entender e ficar mais claro, né? O uso da definição. Aqui está pedindo para mostrar que essa função aqui, 5x menos 3, quando a gente aproxima do ponto número 1, o limite dessa função é o número 2. Mostrar isso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso que eu já falei aqui, né? O número que a gente vai estar aproximando é o número 1, então o x0 é igual a 1. A função aqui é 5x menos 3 e o limite L é igual a 2. Aí agora eu vou tomar essas informações e jogar na definição formal de limite. Agora a gente vai verificar se aquela brincadeira com epsilon e delta ela é satisfeita, ok? Então, dado um número epsilon positivo, então agora qualquer número que eu imaginar, a única restrição é que ele seja positivo. Aí a gente vai mostrar que, a partir deste número, a gente consegue encontrar um número delta que também é positivo. E aí, para todo número que a gente tomar dentro daquele intervalo que a gente vai construir, com esse número delta que a gente vai pegar aí, a imagem da função, ela vai estar, né, dentro do intervalo lá no eixo y. Então, aqui, se x estiver dentro desse intervalo aqui, ou seja, o x menos o x1, né, a distância inteira for no máximo esse número delta, então a gente vai mostrar que o f aplicado a esses números dentro desse intervalo vai estar a uma distância epsilon do número menor que epsilon, né, no caso, máximo epsilon, desse número limite aí, que é o 2. Então, o que a gente vai mostrar para construir esse delta, a gente vai partir desta expressão aqui, que é o que a gente quer que aconteça, né? Tomar a função menos o limite, no caso aí é 5x menos 3 menos 2, vai ser menor que esse epsilon. O epsilon, um valor positivo. Então, aqui, juntando os termos e tirando agora o 5 para fora do módulo, a gente tem o quê? E o módulo de x menos 1 tem que ser menor que epsilon dividido por 5. Por que eu peguei aqui o módulo de x menos 1? Porque era este número que eu queria
comparar aqui com um certo delta, que é isso que eu tenho que encontrar. Então, daqui, ó, comparando essas duas expressões, a gente já conclui que o delta ele tem que ser menor do que esse epsilon dividido por 5, ou seja, a partir desse número que foi dado, a gente construiu o delta. A gente precisa para garantir aquela brincadeira. Ou seja, se eu colocar aqui esse valor e formar um intervalo com esse valor em torno do número 1, todos os valores que nós pegarmos aqui dentro desse intervalo, a distância da saída da função para esses valores vai ser sempre menor do que esse epsilon aqui, desse número que a gente começou, né? A distância entre as saídas e o número limite vai ser sempre menor do que esse epsilon aqui. É isso que a gente está dizendo. Então, olhando aqui no gráfico, né? A função é 5x menos 3, ela corta o eixo y no ponto menos 3. Se entrar aqui o número 1, como esse número ele pertence ao domínio da função, a gente sabe que se entrar 1 na função aqui, ó, 5 vezes 1 menos 3, a saída vai ser 2. Então, isso aqui aplicando a função. Agora, a gente vai imaginar aqui um intervalo em torno desse número 2, ok? Que vai ser 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Então, eu tenho esse intervalo. E aí, agora, a gente quer construir um intervalo em torno do número 1, que a gente vai pegar o 1 menos epsilon dividido por 5, que foi o epsilon o delta que a gente já achou lá no problema, e colocar essa quantidade para baixo e para cima de 1. Então, eu tenho aqui este intervalo aqui. E agora a gente garante o quê? Que para qualquer número dentro desse intervalo, a saída da função, como a gente está vendo aqui por essa faixa verde, vai estar aqui dentro deste outro intervalo. E à medida que cada vez que eu ficar mais próxima aqui do número 1, a gente observa que a imagem da função vai ficando cada vez mais próxima de quem? Do número 2. É o limite da função. Agora, esse outro exemplo aqui, ele vai mostrar como determinar o delta a partir de um intervalo encontrado. Ok? Então, aqui, para o limite de x tendendo a 5 da função raiz de x menos 1 igual a 2, pede para encontrar um número delta positivo que vai servir quando a gente tomar o epsilon igual a 1. Então, aqui agora, ao invés de dizer que ele é um epsilon arbitrário, maior que 0, eu fixei o valor desse epsilon, ok? Para a gente entender o que é que a gente está falando em termos de intervalo. Então, vamos começar aqui partindo da definição, né, que a gente for formal de limite, que é o que a gente quer mostrar, que quando tem limite, essa expressão aqui, ela é satisfeita. Então, neste caso aqui, a gente sabe que o x0, que é o ponto de aproximação, é o número 5. A função é o raiz de x menos 1. O limite aqui é 2. E o epsilon foi dado, que é 1. Então, eu vou substituir aqui esses valores na expressão e chegar a essa expressão aqui. E é isso que tem que ser satisfeito. O único valor que está faltando aqui para mostrar que isso funciona bem é o delta. Então, é o delta que a gente vai buscar. Ok? Para isso, a gente vai trabalhar com este pedacinho aqui da expressão para tentar achar o intervalo que nos interessa. Então, vamos tomar aqui o módulo de raiz de x menos 1 menos o limite 2, menor que 1. Tirando esse módulo ali, a gente tem que raiz de x menos 1 menos 2, ele vai estar entre o número menos 1 e 1. E aí agora eu vou tentar isolar esse x.
Então, eu vou tirar, somo o número 2 em toda a expressão, né? Então, fica aqui, menos 1 mais 2 dá 1. Menos 2 mais 2 dá 0, por isso que ficou só a raiz de x menos 1 aqui entre esses dois extremos do intervalo. E aqui, 1 mais 2 deu 3. Agora, para tirar essa raiz, a gente eleva todo mundo ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, raiz elevado ao quadrado cancela a raiz, então só sobra x menos 1, 3 ao quadrado é 9. E aí, agora, tirar esse número 1 para ficar o x isolado ali. Então, eu somo 1 em toda a expressão. 1 mais 1 dá 2, menos 1 mais 1 dá 0, então só sobra o x, 9 mais 1 dá 10. Então, a gente achou este intervalo. Bom, agora, tomando esse intervalo aqui, marcando os dois extremos, né, o 2 e o 10, e colocando o número 5, que é o número que a gente está aproximando no domínio, o que a gente observa? E o número 5, o número de aproximação, ele está a uma distância de 3 unidades do número 2, que é o ΔX, tá? 5 menos 2, 3. Ele está a uma distância de 5 unidades do outro extremo do intervalo, que é o ΔX igual a 5 aí, 10 menos 5, 5. Como a gente está querendo construir, achar um delta, que a gente possa construir o intervalo de valores em torno do 5 aqui, e garanta que todo mundo que a gente tomar aqui dentro desse intervalo vai satisfazer esta expressão aqui, veja, eu poderia tomar qualquer valor aqui dentro que ia satisfazer, tá certo? Só que se eu fizer um raio de 5, por exemplo, desse lado tranquilo, todo mundo que a gente tomasse aqui ia satisfazer essa expressão. Só que se eu abrir um raio de 5, eu ia tomar valores fora do intervalo aqui, porque seria um intervalo maior, de 0 até 10. Então, como essa distância ela não serve, ela dá problema do outro lado, o interessante para nós é tomar um delta seguro, né, para construir esse intervalo de valores aqui em torno do número 5, como delta igual a 3. Então, agora eu tenho certeza que para este valor aqui, essa expressão vai funcionar sempre, ou seja, para qualquer valor que eu tomar a uma distância de 3 unidades, distância máxima de 3 unidades do número 5, é isso que está falando essa expressão, então, na imagem, a gente vai garantir que a imagem da função menos o valor limite vai ser sempre menor do que o 1, o epsilon dado. Tá? Então, é essa a ideia aí que a gente tem para trabalhar com o conceito de limite. Na próxima aula, a gente vai explorar um pouco mais esse conceito, trabalhar com mais propriedades aí a respeito deste cálculo de limite. Agora, eu convido vocês a irem no Moodle e fazer o teste rápido sobre esse tema, tá? Mas quem quiser se preparar primeiro, fazer uns exercícios, também eu recomendo fazer a lista. Então, bons estudos. Até a próxima aula.